Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, gozando de paz e de saúde, que suas casas e suas famílias estejam também gozando de saúde e paz. Para quem vai ver depois, um bom dia, uma boa tarde e uma boa nova semana. Esse vídeo, talvez ele fique um pouquinho maior do que o costume. Vamos ver se dá para não fazer tão longo, porque senão as pessoas não chegam até o fim. Em resposta a uma pessoa que nem me conhece, não sabe da minha vida, ou acha que sabe porque alguém falou, dois ali falou, né? Mas não conviveu comigo, não convive comigo. E eles têm uma patota aí, sabe? É uma organizaçãozinha aí deles. E acha que eles podem tudo e podem inclusive colocar medo. E se tem uma coisa que nunca existiu no meu dicionário, Douglas, é medo. Nunca tive. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte, nunca tive. Ah, mas você saiu da igreja e você não tem medo da morte? Não, eu não tenho medo da morte. A morte é um fato. Se você estiver dentro ou fora da igreja, você vai morrer. Eu não posso estar fora de Jesus Cristo, mas a morte vai vir uma hora. Se Jesus não voltar antes para ressuscitar os mortos justos e para fazer o novo céu e a nova terra e aniquilar de uma vez a morte, todos nós vamos passar por ela, nós vamos adormecer nela. E eu guardo essa bendita esperança dentro do meu coração de que meu Redentor vive e que ele vai chamar o meu nome. Isso desagrada a muitos. Por quê? Porque acham que eu não devo ter esperança de vida eterna, de salvação, que eu não converso com Deus, que eu não oro a Deus, que eu não leio as escrituras. Enfim, mas até aí são suposições, né? Mas uma pessoa aí, ela tá fazendo uns comentários e alguns comentários, assim, alguns dos comentários que tem feito, ela tem usado uma mesma palavra, um mesmo adjetivo, oportunista, dizendo que ele tem certeza absoluta de que eu estou tramando de entrar na congregação do Brás, seja lá onde for, suponhamos, com o celular e fazer um barraco, igual Jesus fez com os cambiadores do templo. Entrou, dando chicotada, expulsando todo mundo e empurrando as mesas. Ele acha que eu vou fazer isso na congregação do Brás ou em outra. Bom, eu não tenho a autoridade que Jesus tinha e tem. E ele tem autoridade para fazer isso, porque se tiver que acontecer isso, ele vai fazer. Se é que já não está fazendo, eu acho que o fato das congregações estarem vazias é Jesus expulsando os espíritos de cambistas e as pessoas estão vendo, né? Ah, a igreja está cheia. Para. Tem reunião da mocidade aí que tem que lotar não sei quantos ônibus para encher uma igreja. Todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus, gente. Para. Minha mãe, onde ela congrega é a central de onde ela mora. Tem galeria. E ela disse para nós, tem o quê? 10 dias que eu voltei de lá, que ela foi congregar e no culto tinha 9, 10 pessoas com ela, 2 músicos e uma organista. E a igreja central, uma igreja que tomava Santa Ceia mais de 1.000 e poucas pessoas. E assim, aonde que está esse povo? Só se preocupa com as igrejas cheias? É por isso que não pode o celular? Será que é para não gravar também os espaços vazios nos bancos dos cultos, principalmente sábado e domingo? Porque o pessoal fala que de semana... Não, na semana, pelo menos onde eu congregava, na Água Rasa, terça e quinta-feira era cheio como sábado e domingo. Né? E tá sobrando lugar. Né? Tá sobrando lugar. Onde já se viu, né? Uma congregação que tinha batismo de 15 em 15 dias e 2 batismos quando tinha. Era na terça e no domingo. Agora tem um batismo por mês no sábado à noite para ver. Ainda fazem excursão de ônibus para ver se alcança um número para dizer, olha, no Brás agora batizou 200. Igual antigamente, em uma terça-feira à tarde, batizava 200, um dia de semana. Mas a questão aqui é a palavra que me foi desferida e que me foi
que foi falada, digitada aí nos comentários, que eu sou oportunista e eu quero processar a congregação porque eu quero ganhar dinheiro da congregação. Olha, desculpa, eu não quero ganhar dinheiro da congregação porque eu tenho um certo entendimento e um temor a Deus no meu coração, que se eu processasse a congregação cristã no Brasil, eu não estaria tirando dinheiro da instituição Congregação Cristã no Brasil, do CNPJ. Eu estaria tirando dinheiro do bolso de muitas pessoas que levantam cedo e voltam muito à tarde para casa trabalhando para dar coleta. Porque se existe dinheiro correndo na congregação, não é dinheiro do CNPJ congregação, é dinheiro que a Irmandade oferta. E eu jamais vou processar a congregação cristã no Brasil, a não ser que aconteça o que eu vou contar para vocês agora. É por isso o motivo desse vídeo. Bom, vamos lá. Vamos voltar para 1999 e 2000. Eu trabalhei numa empresa, e nessa empresa trabalhava mais um irmãozinho, depois entrou mais 2 moços crentes também da congregação. E lá trabalhavam também 2 moços, na época moços, né? Hoje são pais de família, que eram adventistas do 7º dia. O Maurício e o Edson, cujos quais eu tenho boas recordações deles. E que depois foram eles que me livraram de não fazer, aqui dentro dessa casa. Porque foram eles que vieram ler a Bíblia e orar comigo, porque os crentes da congregação não vieram. E aí, eu trabalhando nessa empresa, tinha uma determinada pessoa lá dentro, que trabalhava ali dentro, mas tinha uma vida feia fora da empresa, se é que vocês me entendem. Tipo, trabalhava dentro da empresa, não fazia nada que era errado, ilícito, mas fora da empresa fazia. Então tinha praticamente aquela empresa, aquele registro em carteira, vamos dizer assim, CLT, para que se caso polícia parasse, qualquer coisa, podia comprovar que trabalhava ali e tudo tal. Mas o dinheiro dele mesmo vinha de coisas ilícitas, que eram drogas e muitas outras coisas mais, enfim, ele era o chefe. E um dia, né, conversando ali, tudo tal, começamos a conversar e ele chegou perto de mim, conversando numa boa, educadamente, e todo mundo sabia que, inclusive, ele levava revólver dentro da bolsa. Eu espero que esse vídeo chegue nele. E um dia ele chegou perto de mim, era uma sexta-feira, e a gente conversando, a gente acabou entrando em assunto das coisas de Deus, porque eu sempre entrava, mesmo que a pessoa não fosse da congregação, eu dava um jeito de entrar para pregar a congregação. Não era Jesus Cristo, era a congregação. A minha igreja é assim, é assado, é assim, é assado. Não me lembro de ter falado, olha, se você crê em Jesus Cristo, não. A minha igreja é uma maravilha. É um pedaço do céu na terra. É o entendimento que eu tinha, né? Estou falando de 1999 e depois 2000. Pois bem, eu comecei a falar das coisas, das maravilhas que Deus já tinha feito, que eu tinha visto, como era o culto, e que Deus falava, e que isso, e que aquilo, e papapá, mimimi, não sei o que, tal. E fui falando, e ele quieto, olhando e fazendo o serviço, e olhando, assim, olhava, escutava. Eu estava perto da gente sair, porque na sexta-feira a gente saiu 1 hora mais cedo do trabalho. A empresa dava esse direito para nós, e nós saímos 1 hora mais cedo, então a gente saía às 6 horas da tarde, 18 horas todos os dias. Na sexta-feira deixávamos nós sair às 17. E para os meninos que eram adventistas, isso era uma grande bênção, por causa do pôr do sol. Então eles já... E lá em cima, no RH, no administrativo, trabalhava 2 moças também que eram adventistas. Então, a gente, na hora que dava o horário, eles saíam correndo, porque mesmo que o pôr do sol se desse e eles estivessem no metrô, ou no ônibus, ou no trem, eles já tinham largado o trabalho, né? Então, aconteceu que nessa sexta-feira, eu conversei com ele sobre a congregação, sobre as coisas, sobre, enfim, né? As coisas errada que ele fazia, que Deus
era potente para, enfim, para poder libertar ele daquilo. Ele olhou na minha cara, mas não me ameaçando. Ele olhou na minha cara e colocou o dedo e falou assim, com essas palavras: eu nunca vou ser crente. Eu nunca vou ser crente. Porque isso que você está falando, para mim, entra aqui e sai aqui. Porque eu não acredito. Eu estava fazendo ali um negócio, eu olhei para ele e falei assim: você vai ser crente. E você vai converter a muitos ainda, que andam no mesmo círculo que você. E você ainda vai trazer muitas pessoas que fazem esse mesmo negócio errado que você faz aí, de droga. Você vai trazer muitos. Você vai ser crente. Não vou, falei, vai. Ah, você vai ser crente. E eu sempre fui muito assim, veemente, sabe? Por isso que eu falo, eu nunca tive medo de ancião, de cooperador, eu sempre respeitei. Só que quando eu via que eles estavam querendo ultrapassar o limite que me pertencia, eu colocava ancião e cooperador no lugar deles. Eu nunca dei moleza, não. Sabe? Ah, não, eu não. Eu respeitava, eu escutava. Se eu visse que eu estava certo, era melhor eles nem terem mexido comigo. Alguns passaram vergonha na porta da igreja comigo. Bom, sexta-feira saímos. Final de semana a gente não trabalhava sábado e domingo. Segunda-feira chegamos para trabalhar, estamos lá trabalhando, fazendo as coisas, enfim, começou. E esse rapaz, ele me procurou, que eu tava, naquela segunda-feira, eu tinha me colocado na parte de cima da empresa e ele ficou na parte de baixo. E ele perguntou para alguém onde estava o Douglas, e aí falaram, ele tá na parte de cima, e ele foi, subiu, olhou para minha cara e falou assim: você vai na igreja hoje? Era uma segunda-feira. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu quero saber se você vai. Eu falei assim, eu vou, porque nós estamos em época de assembleia e vem irmãos do mundo inteiro. E a partir de hoje, eu e mais os meninos que trabalham aqui, que somos da congregação, a gente vai congregar a semana inteira, porque vinha mesmo irmãos de todos os lugares do mundo. E eu vou congregar hoje em tal congregação, mas eu acredito que os meninos vão comigo também, porque a gente vai descendo no metrô e essa congregação fica tipo 8 minutos caminhando da estação pro metrô. Um detalhe, para não esquecer. Os dois moços adventistas cristãos, muito cristãos, eles conversavam com a gente, falava da Bíblia, falava das coisas de Deus e chamava a gente de irmãos. E nós chamávamos eles de primos, de seitários. Tá? Para você aí que tá me chamando de oportunista e que você nem pertence à congregação, você nunca pertenceu. Em 99, você que disse que deve pertencer a alguma igreja ou pertenceu, você para nós era seitário. Vocês não eram nada. Vocês eram o povo que estava à beira do caminho, não no caminho. Eu quero que alguém me contrarie nesse vídeo. Porque era assim que era pregado nos púlpitos e era assim que nós éramos ensinados. E eles chamavam a gente de irmão e eu chamava eles pelo nome. Porque jamais aceitava. Apesar que a igreja adventista não tem saudação. Paz do Senhor, paz do Senhor. É bom dia, boa tarde, boa noite, mas eles chamam de irmão. Ô irmão, tal, tal. Enfim. Aí ele falou assim, se você for na igreja hoje, eu posso ir com você? Eu falei, pode. Assustado, mas eu falei, pode. Foi o que saiu da minha boca, pode. Ele falou, tá bom, então eu vou. Quando ele desceu, eu pensei na minha cabeça, eu falei assim, meu Deus, que resposta foi essa que eu dei pra ele? O cara anda armado. Na sexta-feira colocou o dedo no meu nariz e disse que não vai ser crente. Agora quer ir na igreja hoje, o que ele vai aprontar lá? Eu pensando. E fiquei assim, chegou a hora do almoço, assim, eu fui almoçar e a comida não descia. Porque eu fiquei preocupado, até conversei com os meninos que trabalhavam lá, falei assim, fulano quer ir na igreja, quer congregar. Bom, eu achei que ia passar o dia, o expediente, e ele ia esquecer daquilo e tudo bem. Saímos às 18 horas, e na hora que nós estávamos preparando para sair, pegar a mochila, pegar as coisas, tudo tal, ele vem e fala, você já tá pronto? Eu falei, tô. Então vamos. Eu falei, você vai na igreja? Ele falou, vou na igreja com vocês. E assim, dentro do metrô, eu tava
que eu não sei nem explicar. Porque eu sabia o que tinha dentro daquela mala, aquela mochila. Não era só roupa. Eu sabia o que tinha ali. Todos sabiam o que tinha ali. E fui clamando a Deus. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, porque assim, se acontecer alguma coisa, eu vou me sentir culpado pelo resto da eternidade. Pois bem, chegamos na congregação, estava lotada já, ficamos em pé. As pessoas perceberam que ele não era da congregação, deram um local para ele. Ele não queria sentar, eu falei, senta, porque hoje vai terminar tarde, vai ter muito testemunho. Expliquei como era a situação. Ele sentou, deram um inário para ele. E foi indo. Bom, aconteceu o culto. Quem atendeu o culto não era do Brasil. Uma congregação bem conhecida aqui em São Paulo. O ancião de lá ainda era vivo, o saudoso irmão estava vivo ainda. E terminou o culto, ele pegou e falou assim, amanhã vocês vão aonde? E nessa semana da Assembleia, ele congregou conosco todos os dias. E aí, quando ele chegou sábado, a gente não ia ver ninguém. Ele pegou e falou assim, lá perto de onde eu moro tem, né? Eu falei assim, tem. Era aqueles relatórios aí, de capa azul ainda. Falei assim, ó, o relatório diz onde você mora, tal. Então tem essa igreja perto, essa igreja perto, essa igreja perto, tal. E ele foi sábado e domingo lá na igreja, lá. E na segunda-feira ele voltou e já começou com conversas diferentes. Ele não estava mais cantando música, funk, ele estava, assim, ao mesmo tempo que muito sereno, muito calado, mas conversando, coisas da vida. Ele tinha um filho, e falando do filho. Aí chegou na gente e falou, paz Deus, Douglas. Eu olhei e falei, amém. E tal, enfim. Ele saudou também os adventistas, paz Deus, irmãos, paz Deus. Os meninos falaram amém, porque, enfim, não sabia nem o que responder. E mesmo porque nós que éramos da congregação não saudávamos eles. Viu? Você que está me chamando de oportunista. Era assim. E é ainda assim. Bom, passou-se os dias, ele começou a congregar. Logo teve, eu me lembro que foi em 2000. Aí entrou 2000. Teve a reforma do Brás, que foi em 2000, se eu não me engano. Começou uma reforma na congregação do Brás. E aí os cultos de quarta-feira era lá atrás, na sala de reunião dos irmãos, que é onde tem as cadeiras que são poltronas. Então os cultos eram feitos lá atrás. Mas tinha culto, não foi deixado de fazer culto. E a gente ia e ele ia junto. A gente trabalhava ali naquela regiãozinha ali. Bom, passado um tempo, não muito, mas passado um tempo, uma bela segunda-feira ele chegou, saudou com a paz de Deus, todo mundo, amém, tal. Estávamos ali se preparando. Ele pegou e falou assim, Douglas, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou assim, desde ontem eu sou seu irmão na fé oficial. Eu olhei e falei assim, eu realmente não tinha entendido. Falei, como assim? Ele falou, ontem eu fui na congregação tal e estava tendo batismo e eu batizei. Quando ele falou isso, eu fiquei gelado. Aí eu peguei e falei assim, você não fez isso? Ele falou, fiz. Falei assim, mas você não é casado. Ele falou assim, então, a minha esposa, ela tá na casa dos pais dela, com o filho, e a gente vai preparar. Ele falou que já tinha conversado com os anciães lá da região, que ele mora, onde ele ia fazer comum, e que os anciãos falaram para ele preparar o casamento, tudo tal, porque, enfim, ele batizou, e ele já tinha essa companheira e o filho, mas eles precisavam casar pelo menos, mesmo que ela não quisesse se batizar. A esposa dele era Mormon, da igreja Mormon. E no dia do casamento dele foi eu e meus companheiros de viagem, nós fomos no casamento dele, foi uma coisa maravilhosa, a gente foi orar, ele queria que nós orássemos com ele, foi uma coisa muito gloriosa.
acho que foi nesse dia que Deus batizou ele com o Espírito Santo, se eu não me engano. Eu não me recordo, mas se eu não me engano foi nesse dia que Deus batizou ele com o Espírito Santo, no dia do casamento dele. E... enfim. E aí ele casou, tudo tal, passou-se um tempo, a esposa batizou, também na congregação. Bom, ele começou a viajar muito para o Rio de Janeiro. Ele falava que Deus falava com ele. E eu não estou aqui para discutir se Deus falava mesmo ou não, porque quando ele voltava, ele contava as maravilhas e mostrava os frutos que estava sendo colhido por ele viajar, e ele subia os morros para conversar com os caras altos de lá. Porque as coisas que ele vendia aqui em São Paulo, vinha de lá. Então ele subiu muitos morros no Rio de Janeiro e muitas pessoas se batizaram. E para quem achar que o que eu estou contando aqui é uma mentira, vocês devem se lembrar do querido Bruno Diedrix, que tinha um canal no YouTube, fechou por causa de gente safada. Então, o Bruno Diedrix, nessa época no Rio de Janeiro, ele era cooperador do ofício ministerial. E quando eu contei essa obra para o Bruno Diedrix, ele falou assim, ele ficava hospedado na minha casa. O que você está contando é verdade. Deus fez muita obra. Então eu não estou contando uma mentira aqui. Bom, passou-se o tempo, eu saí daquela empresa. Simplesmente saí. Os meninos continuaram. E ele começou a pregar para as pessoas da empresa. E as pessoas da empresa começaram a crer e abandonar vícios, vida errada. Pessoas que moravam junto começaram a procurar o cartório para poder casar. Tinha uma casa mesmo, uma casa física ao lado da empresa e que pertencia aos donos da empresa. Os donos da empresa, eles eram armênios. Eles deram a chave da casa para que pudesse ser feito culto uma vez por semana lá, e quem pregava era ele e os meninos que ficaram. E foi tendo esse movimento. Eu já tinha saído. Um outro detalhe que eu quero dizer aqui. Todas as pessoas que eu cheguei e falei alguma coisa de Deus ou da igreja para elas, eu sempre falava, eu acompanhava em todos os cultos, se fosse preciso. Eu, assim, olha, na minha região tem a congregação, só que eu tô com vergonha de entrar sozinho. Eu ia, o primeiro culto com a pessoa, tudo tal. Mas nunca levei ninguém para o batismo. Nunca. Nunca. Porque eu sempre falava comigo, ninguém vai poder falar, se batizou por influência do Douglas. E foram muitas as pessoas que se batizaram na Congregação Cristã do Brasil através da minha boca falando. E eu não tenho aqui medo de falar, nossa, você não tem vergonha? Não, não tenho vergonha, porque foi verdade e é verdade. Muita gente se batizou por minha causa. E hoje eu tenho um arrependimento muito grande, mas Deus há de me perdoar naquele dia no juízo. E passou-se o tempo, eu saí de lá. Aí comecei a trabalhar em outro serviço, na minha área. E fiquei sabendo que ele tinha se mudado de São Paulo. E aí, enfim, perdi contato com todo mundo, perdi contato com os adventistas também. Naquela época não tinha o celular ainda, tava começando. Não tinha, porque 99, 2000. E não tinha celular. Tinha só aquele grandão. Eu não lembro se era Telesp celular. Era uma coisa absurda. Se você ligasse do telefone fixo para ele e falasse 2 minutos, já vinha R$200 na sua conta. E assim, eu fui perdendo contato, até que eu soube que um dos meninos da empresa tinha falecido num acidente. Fiquei muito triste, porque ele era um dos meninos que tinha crido, né? Mas ele creu. Teve um acidente, e assim, eu falo e eu lembro da imagem dele, porque ele era meio terrívelzinho. E só que ele era daquelas pessoas que gostava de desafiar. Só que quando ele chegava perto de mim, eu percebia que o olho dele brilhava, mudava. E a gente pegou uma amizade assim muito querida. E Deus converteu ele. E ele teve um acidente, faleceu muito jovem. Acho que ele faleceu com 19 anos, se eu não me engano. E enfim, passado o tempo, né, como eu falei, saí de lá, perdemos contato, aquela coisa toda.
E depois, um dia, congregando numa determinada congregação aqui em São Paulo, também muito conhecida, eu encontrei com ele. Eu me encontrei com ele, foi uma alegria, uma festa, porque a gente já não se via já há algum tempo. Ele me contando das coisas do Rio de Janeiro, tal. Ele estava aqui em São Paulo ainda. E aí ele me passou o número de telefone dele, eu passei o número do meu telefone para ele, tal. Se usava muito telefone fixo. E passou-se o tempo e chegou o ano de 2007, 2008, né? Porque eu tomei a minha última Santa Ceia. Eu tomei em 2006, no dia 25 ou 20, não, foi no dia 25 de dezembro de 2006, na central de Florianópolis, um calor do satanás, eu de terno. Eu não queria tomar Santa Ceia, eu não tinha tomado, só que eu não tinha feito nada, eu só não queria tomar Santa Ceia. E a minha mãe estava comigo, ela falou: Douglas, é a oportunidade que você tem para você não ficar fora da comunhão da igreja e tal. Minha mãe também foi. E quem atendeu foi o irmão Raul Simões, que tem um canal aqui também na plataforma. O irmão Raul Simões atendeu a última Santa Ceia que eu tomei. Foi lá em Florianópolis, no dia 25 de dezembro de 2006. A partir de 2007 eu comecei já a faltar nos cultos, porque eu não queria mais congregar. E fui deixando até que 2008 eu já tinha abandonado definitivamente a congregação e já estava estudando com os adventistas, porque eu abandonei a congregação e ninguém me ligou, ninguém veio fazer uma visita na minha casa, perguntar se eu estava bem, se eu estava vivo, se eu estava morto, tudo tal, e assim, passando várias coisas na minha cabeça. E recebi a visita dos adventistas que trabalharam comigo. E ali tive uma nova percepção, uma nova visão de Jesus Cristo. Reconheci Jesus Cristo no dia que eles vieram aqui na minha casa, que eu falei que eu estava perdido e de que nada valia para mim, porque eu já tinha perdido e não teria salvação. Eles deram risada no bom sentido e me mostraram na Bíblia tudo o que estava errado na congregação. E nas Escrituras eles me mostraram o amor de Deus enviando Jesus, seu Filho, a esse mundo. E pediram para orar comigo. E naquele momento da oração, um deles fez o apelo. E se eu recebia Jesus como meu Salvador e Senhor naquele momento, se eu cria que Jesus tinha poder de lavar meus pecados com o sangue dele. E eu disse que sim, orei junto e me levantei dali. E a partir de então, comecei a estudar as 28 doutrinas adventistas do sétimo dia. E no ano de 2008, eu desci as águas do batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Igreja do Belém, na congregação do Belém. E depois eu me mudei de São Paulo. Quando ficaram sabendo que eu tinha batizado na Igreja Adventista, praticamente já 2 anos fora da igreja, aí começou o murmurinho. E agora eu vou chegar onde eu tô querendo chegar, para vocês terem uma ideia. Se eu fosse oportunista, quisesse processar a congregação, quem me dera, motivos eu tenho um monte, provas também. Então, assim, eu me mudei, eu batizei num sábado pela manhã, esperamos acabar o sábado, e aí no sábado à noite, que já era domingo para nós, já começamos a preparar as coisas da minha mudança e eu me mudei. Fui embora de São Paulo, fiquei um tempo fora de São Paulo. Nesse tempo fora de São Paulo, começou a chegar as notícias, né? Aí já tinha celular, já tinha SMS, já tinha essas coisas, tudo tal. Tava ficando um pouquinho mais moderno. E aí foi quando surgiu as salas de bate-papo na UOL, que a gente começou a descobrir que filho de ancião tava ali, marcando encontro nas escondidas, nos escurinhos da noite, né? E assim, tem aqui muitos nomes para dar, viu? De moças, filhas de pessoas do ministério que eram organistas e saíam por aí com moços da sala de bate-papo da UOL, porque depois eles confessavam. E elas casaram aí com irmãozinhos da congregação e enganaram a muitos, viu? A sala de bate-papo da UOL que o diga, né? Tinha os apelidos lá que colocava, era nick, né? Que chamava os nicks, né? Tinha lá vários. Se eu citar aqui, essas moças vão lembrar que é elas, né? Será que elas não têm vergonha? Enfim. Só que Deus revela, né? Ah, esqueci. Deus revela, mas só não revelou. Mas tá bom. E
aconteceu que eu estava muito feliz na Igreja Adventista, como sempre digo. Eles não aceitam a minha condição sexual, mas uma coisa, os adventistas nunca me olharam feio ou me colocaram para fora da igreja. E nunca deixaram de me visitar. Era faltar 2 sábados, eles já estavam me ligando e vindo na minha casa. E é assim até hoje. Como eu não estou querendo fazer parte mais do sistema religioso com placas denominacionais, eu não quero. Mas eu tenho recebido mensagens, telefonemas dos adventistas perguntando para mim, Douglas, vocês entendem a diferença? Nós não concordamos, mas assim, nós te amamos e a gente quer que você fique aqui. A gente quer, porque Jesus também te ama, né? E a salvação é individual. Eu só não tenho cargos na igreja, porque eu nunca quis, né? Então, nem na congregação. Quando foi para eu oficializar na música, eu abandonei porque eu não queria, porque eu sabia o que eu era, quem eu era, e eu ia ficar em destaque. Quando foi para eu ser levantado auxiliar de jovens, eu mudei de comum congregação, porque eu não queria, eu não quero. Então, assim, chegou-se, passou, foi em 2009, 2010, 2011. 2011, me chegou uma notícia, fiquei sabendo, né? Chegou uma notícia de que um ancião tinha, na hora do culto, a igreja cheia, e ali não era a cidade dele. Só para dizer para vocês, ali não era a cidade dele. Mas ele subiu, atendeu o culto na frente do ancião, que era da cidade, era mais velho, porque esse ancião ele tem mania, ele tem costume de fazer isso, tá? É um cretino, que se for contar as coisas... Eu tenho uma irmã na fé, né, da congregação, que recebeu esse irmão na casa dela, e ela tem história para contar até Jesus voltar, do que aconteceu em 1 semana, 10 dias que ele ficou com a esposa dele lá, na casa dela, e do esposo, tanto que eles não estão congregando mais, tá bom? Vocês querem motivo? Eu vou dar motivo para vocês. Pois bem, esse ancião no púlpito teve a hora da testemunhança e ninguém levantou para testemunhar. Ninguém soube o que aconteceu, mas ninguém levantou para testemunhar. Ele leu a lista. Naquela época se lia uma listinha, era uma listinha mesmo ainda. Batismo, viagem, se ia ter ordenação de alguém, coletas para construção, da piedade de viagem. Não tinha esse negócio de ficar apelando, fazer culto de coleta, fazer busca de dons para coleta, piruleta para coleta. Não tinha essas coisas. A coleta ainda era Deus que fazia as pessoas sentirem, né? Mas Deus, ele não está sendo muito bem-vindo mesmo, então assim, né, tiraram até a placa da Constituição da Igreja de Deus na igreja, então você imagina que quem está reinando lá é aquele final da parte da placa, não é? Que o Franciscon teve a revelação, que se não fosse os 3 que governasse, era Satanás que estava governando em forma de seres humanos. Então, hoje eu entendo porque tiraram a placa, mas tudo bem, né? Faz parte, Deus revelou. E esse irmão pegou, ele falou alguma coisa lá para a igreja, e no assunto que ele falou para a igreja, ele já acompanhou o assunto e me colocou no meio. Ele pegou e citou meu nome em cima do púlpito na tribuna. Meu nome. Quem tem amizade, familiaridade com o Douglas, né? Irmão Douglas, mas hoje Douglas, porque ele não é mais nosso irmão na fé, no púlpito. Isso eu estou falando 2010, 2011. É bom que a Irmandade fique atenta. Se ele vier para cá, não recebam ele em suas casas, não o salde, porque ele não é nosso irmão, ele caiu da graça, ele é pecador. E começou a falar uma miséria do meu nome lá em cima. E ele falou. Que pena que não tinha celular que filmasse e gravasse, né?
Hoje eu entendo talvez por que não querem o celular na igreja. E ele falou meu nome. Nessa igreja tinha primos meus que ficaram calados na hora. Só que quando ele terminou, uma pessoa foi até ele, saiu do banco, foi até ele na tribuna, que depois eu fiquei sabendo. Porque Deus, ele é Deus. Deus, ele é Deus. E falou para ele assim, que eu fiquei sabendo, né? Que falou assim para ele, assim, irmão, não teve hora da testemunhança, ainda tem uns minutinhos, eu posso testemunhar, eu não sou daqui, eu queria contar uma obra que Deus fez na minha vida. Eu era traficante de droga, mexi com coisa ilícita, eu queria contar como que foi que eu vim para a congregação. E esse irmão achou que essa pessoa que ia testemunhar é daquelas que pula, roda piruleta, porque ele adora a profecia. Ele adora a profecia. Só que ele adora também, quando ia visita, ele cochichar no seu ouvido. A gente vai na casa de uma irmã, que lá acontece isso com o esposo dela. Só que como a gente já sabe porque Deus mostrou e a gente é conhecido, talvez ela não creia. Então, na hora que levantar da oração, fala que Deus mandou vocês falar. E não foi só comigo que aconteceu. Tem um irmãozinho que mora em Mogi das Cruzes aqui, que qualquer dia nós vamos fazer um vídeo junto. E ele vai contar para vocês o que esse irmão fazia com ele. Para ele profetizar na sala, a mandado do ancião. O ancião deixou, falou assim, irmãos, ainda tá tempo ainda, tá? O irmão quer contar uma obra, ele não é daqui, quer pegar a saudação, vamos escutar. E ele falou, Deus seja louvado, amém, tal, agradeço a Deus, porque Deus fez uma obra na minha vida, tudo tal. E ele começou a contar o que tinha acontecido na vida dele no passado, quem ele era e tal, que ele, né, teve um filho e não sei o que ele andava armado, com um revólver, tudo tal. E aí ele batizou, ele começou a viajar para o Rio de Janeiro, nisso ele já estava morando nesse estado. Nem eu sabia, ele tinha se mudado de São Paulo, mas foi parar esse estado que aconteceu isso no púlpito. E ele pegou e começou a contar que Deus chamou, que ele começou a viajar, tudo tal, e que Deus fez ele saber que ele tinha que morar ali agora naquele estado, e Deus estava fazendo uma obra numa região ali perto daquela cidade ali, onde estava acontecendo o culto naquela noite. E ele foi falando, e a igreja dando glória, porque assim, a obra que Deus fez foi uma obra grande mesmo, eu hei de reconhecer. E a igreja glorificando a Deus, e ele contando as maravilhas que Deus tinha feito no Rio de Janeiro também, a igreja ferveu. E o ancião lá em cima, falando em línguas, dando tapa na tribuna, e assim. E quando foi um determinado momento do testemunho, ele pegou e falou assim, e agradeço a Deus, irmãos, porque Deus colocou o Douglas, esse que o irmão acabou de falar em cima do púlpito, lá de São Paulo, foi ele que me testemunhou e foi através dele que eu conheci esse caminho. Se não tivesse sido ele, eu não teria, porque assim, trabalhou crentes lá e nunca me falaram nada. E eu enfrentei, inclusive, ele e ele me enfrentou. Então, por mais se ele não estiver congregando, porque eu nem sabia que ele não está congregando, eu vou dizer uma coisa bem séria aqui. Isso no testemunho, eu vou dizer uma coisa bem séria aqui. Respeito por ele, porque ele ainda é um servo de Deus. Hoje eu estava nessa congregação e não foi à toa. Foi para ouvir isso que eu ouvi desse irmão falar aí em cima e para contar que foi através do Douglas, que estão aí dizendo que ele é um pecador, que ele é imundo, não receba. Pois é, foi através da boca dele que Deus falou comigo. Caiu a cara do ancião, ele não conseguiu nem pregar naquela noite, outro ancião subiu. Depois me ligaram, me contaram, não foi uma pessoa só que me contou. Conseguiram o contato dele, passaram para mim, ele me contou o que tinha acontecido e ele falou dessa forma, falou assim, Douglas, eu ainda tô, né, tal, tem um tempo já que eu batizei, tudo tal, mas não é de tudo que eu sei. Se você quiser levar isso para o ministério, para falar, ou até diante da justiça, fique você sabendo que eu serei a sua testemunha. Então, para você que me chama de oportunista, fique você sabendo que eu já passei por coisas, já estando fora até da congregação, que se eu quisesse meter um processo, não era só um. Sabe por quê? Mas ia ser no ancião. Não, ele estava exercendo o ofício dele dentro da congregação cristã no Brasil na hora do culto. A congregação era responsável. Ia ser processado ele e a instituição. Por quê? Porque a instituição não fez nenhuma retratação. Ela assinou embaixo.
E depois dessas teve outras. Até que eu tinha filho. Tinha um filho e estava escondido. Então, pense bastante antes de fazer comentários e pense bastante antes de falar do meu nome por aí. Porque eu fui muito conhecido na congregação e ainda sou. Eu fui muito conhecido. Eu e meus companheiros, nós fomos muito respeitados na congregação. Sabe por quê? Porque a gente nunca deu mau testemunho. A gente nunca saiu das regras da congregação. Viu? Você que me chama de oportunista, porque você para nós não passava de um ceitário que estava sentado na beira do caminho ainda e era primo. Se hoje o povo da congregação te chama de irmão sem você estar batizado na congregação e você está atacando todo mundo, ofendendo e falando e fazendo, e você veio falar coisa, foi como eu falei. O desespero hoje do povo da CCB é tão grande, os que estão ali para defender é tão grande, que até os filhos de Satanás estão sendo chamados de irmãos. Só tem uma coisa. Deus já mostrou quem está governando. Não precisa de processo na congregação. Agora eu faço uma pergunta para você. Você sabe que a congregação processou algumas pessoas, né? Só que você sabe também que a congregação em todas perdeu. Onde fica Deus nessa altura do campeonato? Não tiveram fé suficiente para dobrar o joelho e orar? Pois é. Então eu estou contando isso daqui só para a pessoa ter uma ideia de que, como já em 2009, 2010, eu poderia ter procurado os meus direitos na justiça e processado. Mas em respeito à minha família que estava lá dentro, está ainda, tirando minha mãe, graças a Deus que Deus abriu o olho dela, e outras pessoas mais que eu sempre tive um carinho muito grande, apesar de não falarem comigo até o dia de hoje, não respondem minhas perguntas, tentei entrar em contato, não respondem. O ancião daquela região mais velho estava nesse culto, ele não se manifestou em nada para repreender o irmão, o outro ancião conservo dele. Então, eu teria muitos nomes para colocar no processo ali na hora, inclusive o da congregação. Então, eu não preciso entrar com o celular na congregação para filmar. E se eu filmar, eu estou no meu direito de filmar, sabe por quê? Porque eu não sou mais doméstico na fé. Tem meu nome em algum livro da congregação que eu fui membro na Igreja Adventista, meu nome está no sistema e eu tenho a carteirinha aqui. Tem a minha numeração. Aonde eu for, você é batizado, sou. A pessoa vai ali, qual o seu nome? Qual o seu CPF? Aparece meu registro, data de batismo, o pastor que oficiou meu batismo, e tal. Se eu tive cargo, se eu tive ministério, qual é a minha situação na igreja? A congregação tem isso de mim? Não tem, só se fizeram agora. Se fizeram, não tem minha assinatura. E se não tem minha assinatura, não é válido. Até que eu saiba, não é válido. E se eu descobrir que tem, aí a gente conversa de outro jeito. Porque aí, estão querendo fazer uma ata sem a pessoa estar presente? Também parece que não está meio que dentro dos ditames da lei. Não é isso? Então é isso que eu queria contar para vocês. Fiquem espertos. Os críticos, né? Os críticos. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui rápido. Eu já falei em outro vídeo, mas parece que não... Assim, para que essa história de que, eu não vou procurar advogado, não vou procurar ninguém, porque Deus é Deus ainda. Como que é? Não, porque a lei do retorno. A lei do retorno, ela existe, e eu acredito muito nisso. Porque eu vi agora, em 3 meses, a lei do retorno voltando para alguns, que eu não queria estar na pele deles. Não queria. E assim, você, que me chama de oportunista, deixa eu falar uma coisa para você. Um dos processos que aconteceu, e que está correndo ainda, mas já teve audiência e já teve sentença dada. Eu fui chamado para uma reunião para que eu tirasse o nome da Congregação Cristã no Brasil do meu boletim de ocorrência, para não dizer que eu tinha saído do culto da Congregação Cristã no Brasil quando eu fui atacado por pessoas da congregação.
Você sabia disso? Ah, não sabia. Não perguntaram se eu precisava de um analgésico para dor, porque eu fiquei todo machucado. Não. Mas o nome da congregação não podia ficar no boletim de ocorrência. E aí, como eu tive que ir para Santa Catarina, até meu advogado ajustar todas as coisas, um amigo meu jornalista jogou isso que aconteceu comigo no Jornal Santa Catarina, até que os crentes todos de Santa Catarina ficaram sabendo, chegou rapidamente em São Paulo, no Brás, e eu tenho até o print da conversa do advogado da época do Brás com o ancião aqui que fez reunião comigo, dizendo que era para ele tomar uma providência, que o nome da congregação estava ficando em evidência. E aí fui chamado, eu falei assim, vocês querem que eu fale que eu saí da onde? Do terreiro de Candomblé? Da missa do padre? Não. Eu saí da congregação cristã no Brasil e depois do culto da congregação, meia hora, os crentes da congregação me pegaram numa padaria. Querem que eu fale o quê? Não pode falar o nome da congregação? Por que não pode falar o nome da congregação? Vocês têm que definir, ou as pessoas são membros ou as pessoas são frequentadores. Se são frequentadores, vocês não têm que interferir na vida deles de forma alguma. Se são frequentadores e pararam de frequentar e voltaram, não tem essa história de que vai fazer reunião, que vai ter que fazer isso e aquilo. A pessoa sai e volta, porque é frequentador. Agora, se é membro, o membro ele precisa ser discipulado, o membro ele precisa ser doutrinado. Se não é membro, vocês não têm autoridade nenhuma, mesmo eclesiástica. Não tem. Porque se quem só tem a carteirinha de membro é o ministério, vocês só podem doutrinar vocês mesmos. Vocês não podem se meter na vida de ninguém. Ah, eu voltei a congregar e eu vou testemunhar. Acabou. Eu sei para quem eu pedi perdão e misericórdia, eu sei quem eu vou louvar lá na frente e contar o que Deus fez. Se vão dar glória, se vão falar amém, não é um problema. Eu não estou dizendo de mim, tá? Porque eu não quero saber de congregação na minha vida. Eu, assim, só estou falando porque passa tempo e, assim, eu já fiquei muitos anos fora da congregação, só que o povo da congregação parece que não quer me ver em paz. Talvez porque eu fui realmente muito conhecido, né? E não por causa de profecia, não por causa que eu ficava em orações até altas horas da noite. Não, nunca fui disso, nunca aceitei isso daí. Nunca, nunca. Tanto que eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu fui batizado num dia que não era nem busca de dons, que não era nada. Eu fui batizado com o Espírito Santo assim, ó, de repente. De repente. E, geralmente, pode perguntar para quem foi da minha mocidade. Vai ter busca de dons em tal congregação. Vamos? Não, não vou. Eu estou indo para outra. E quando tinha busca de dons na minha congregação, eu ia congregar em outra, porque eu nunca suportei o barulho. Então eu não fui conhecido por isso. Talvez eu fui conhecido porque eu enfrentava ancião e diácono. Quando vinha dizer que a gente estava viajando demais, que a gente estava levando cesta básica, roupa. Ah, porque estão costurando, tem um quarto grande aí da Obra da Piedade, né? Será que lá em Brasília de Minas tem um quarto legal, igual esse aqui de Guarulhos? Cheio de coisas bonitas, irmãs designer, né? Modelistas fazendo desenhos de vestidos, costurando, né? Fazendo enxoval de bebê. Será que lá em Brasília de Minas tem isso? Será que Montes Claros, nas igrejinhas que tem na região ali, tem isso? Nas igrejas que vai de Montes Claros para frente até chegar ali perto da Bahia ali, será que tem esses quartos da Obra da Piedade ali? Será que é farto desse jeito? Porque era para esses lugares que a gente viajava. E eu tenho contato com algumas poucas pessoas ainda daquelas regiões. E me parece que não tem esses kit bebê lá. Então fale daquilo que você sabe. E outra, você nem da congregação nunca foi. Se tem alguém que não pode apitar aqui o jogo, é você que nunca foi da congregação e está querendo fazer média. Tá bom? Se você tivesse sido pelo menos testemunhado da congregação durante um tempo, eu daria até um desconto. Mas você sempre foi sectário. Sectário. Você sempre foi isso. Só isso. Mais nada. Só estão aceitando o teu favor aí, porque como você é de outra denominação e resolveu puxar o saco e a gente não sabe o que está metido no meio disso, supostamente se tem alguma coisa que estão pagando, que estão ganhando, a gente não sabe, supostamente a gente não sei,
mas alguma coisa o levou a querer ficar aí nesse balaio, tentando defender e falar as coisas, sendo que você não pertence à congregação e não pertenceu a ela. Então, você não tem crédito algum. Você não tem. Por isso eu digo aos críticos, procurem os direitos de vocês, porque não tem moral algum para falar de quem foi da congregação ou de quem está lá ou de quem saiu. Camarada, eu batizei com 13 anos de idade, eu estou com 48 anos. Você não conhece a minha estrada, minha jornada dentro da congregação? Você não conhece. Você não conhece. E nem dentro da igreja adventista, cujo qual também nunca tive mau testemunho. Eles sabem sobre minha condição sexual, mas eu nunca faltei com respeito dentro da igreja. E olha que a igreja adventista pode filmar culto, pode filmar batismo, não tem problema nenhum. Aliás, acho que todas as denominações não tem problema algum. Mas tem uma que não quer ser chamada de seita, mas seita, ela religa muito aquela coisa de secreto, sociedade secreta, uma coisa fechada, e não quer ser chamada de seita. Né? É isso aí. Tá bom, gente? Só para vocês terem uma ideia, eu espero que vocês consigam assistir até o fim, que aí vocês vão entender. Tá bom? Um beijo no coração, um forte abraço e que Deus abençoe a nova semana de cada um de vocês.